estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, pega a Bíblia de vocês. A gente vai ler só Josué 1:9. Josué 1:9, para Deus confirmar, para que Deus possa proclamar esta palavra de cura na nossa vida. A passagem de hoje é: Deus é maior que os meus medos. E que Deus possa trabalhar o nosso coração isso hoje. E que nós possamos assumir isso, gente. Deus é maior que os meus medos. Josué 1:9. Isto é uma ordem: ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte, para onde fores. Palavras do Senhor, graças a Deus. Isto é uma ordem: ser firme e corajoso. É Deus falando, é Deus nos dizendo. Isto é uma ordem: ser firme e corajoso. Tem umas que é forte, né? Tem uns que fala que é forte, né? Tem outras passagens que fala ser forte e corajoso também, né? Isso. Não te atemorizes e não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Gente, essa é a certeza que nós precisamos ter. Nessa luta contra o medo, que Deus está conosco em todo lugar que nós formos. É isso que é questão de fé. Apesar dos meus medos, eu vou caminhar. Apesar dos meus medos, eu vou andar. Porque Deus, Ele vai além. Deus vai além dos meus erros. Deus vai além dos meus erros. Deus vai além dos meus pecados. Deus vai além da vida tão errada. Deus vai além dos meus pecados. Deus vai além dos meus medos. Deus é maior que tudo isso. Das histórias passadas. Da minha história passada, de tudo que eu vivi. Deus vai além. Deus vai além. E nós vamos dar continuidade sobre essa questão do medo. Você tem medo? Do que você tem medo? Eu tenho medo, né? E cada dia eu peço ao Senhor que Ele possa ir revelando os meus medos, né? Mas apesar dos meus medos, eu preciso andar, eu preciso caminhar. Os meus medos já me paralisaram demais. Os meus medos já paralisou a missão Curados para Amar demais. Os meus medos já paralisou a minha vida, a minha família demais, né? E eu peço sempre ao Senhor esta graça, que apesar dos meus medos, que eu caminho. Que apesar dos meus medos, que eu vá em frente. Que o Espírito Santo me dê a certeza de que, como o Senhor disse a Josué, que Ele está comigo em todos os meus caminhos. Que apesar dos meus medos, é o Senhor que está me mandando ir, eu vou. Gente, é uma coisa que eu estou aprendendo muito, é isso. Que apesar dos meus medos, eu vou, porque quando eu sei que é Deus que está me mandando ir, que é Deus que está me enviando. Quando a gente tem a certeza, né? Quando a gente tem a certeza de que Deus está me enviando, eu tenho que ir, eu vou. Porque é questão de fé, né? Gente, se eu tenho fé, apesar dos meus medos, apesar de tudo que eu pensar ao contrário daquilo, mas se eu tenho a convicção de que Deus está me mandando ir, se eu não for, é uma questão de incredulidade. É uma questão de que eu não acredito naquilo que Deus me fala. É uma questão de que eu duvido daquilo que... É como se Josué duvidasse daquilo que Deus falou para ele. Vai que eu estarei contigo onde você for. Era uma questão de incredulidade, não só de medo, mas de falta de fé naquilo que Deus ordenou. Então é uma coisa que eu sempre peço para Deus, porque eu também sou cabeça dura. Eu tenho os meus medos, né? E que o Espírito Santo Ele possa falar conosco nessa noite, possa nos direcionar. Vamos lá? Vamos lá. Então, gente, olha, como nós dissemos no vídeo passado, né? Esse tema de cura interior que nós estamos seguindo, né? Rejeição, complexo de inferioridade, a gente pega de um livro, Curar-se para Ser Feliz, do Padre Adriano Zandoná. Então a gente fez algumas anotações para a gente poder estar lendo e partilhando com vocês, tá bom? Então, dando continuidade, vamos lá. Quando alimentamos o medo em nosso coração, ele acaba interferindo em nossa capacidade de definir e atingir metas.
limitando-nos à condição de galinhas. Alimentar constantes medos e dúvidas é como ter vozes internas que se manifestarão através de pensamentos e crenças que nos dirão, né? Uma das coisas que essas vozes internas, gente, pelo amor de Deus, não é que você vai ouvir vozes, mas como se fosse alguma coisa ali dentro falando pra gente, faça isso, olha isso, é aquilo, introduzindo a gente, levando a gente a pensar certas coisas, a criar certas crenças, como nós falamos também no vídeo passado. Você nunca vai conseguir, por isso não vale a pena nem tentar. Quantas vezes você já ouviu isso? Você não vai conseguir não, nem vale a pena você tentar. É perca de tempo, viu? Ninguém me valoriza e todos estão sempre me criticando. Quem que não já se sentiu assim? Ou se sente assim. Ou se sente. Ninguém me compreende, eu só atraio problemas para mim. Então, são sentimentos que que o medo, que a dúvida, que o receio vai fazendo a gente criar. E nós precisamos sair dessa condição de galinha, né? Dessa questão de coitadinho, de só olhar pro chão, né? Eu preciso sair, sabe? Eu preciso superar esse medo. Eu preciso ir pra frente, eu preciso andar. E é isso que Deus está falando conosco nesta noite. E se não tomarmos cuidado e não ficarmos atentos, essas vozes se tornarão como verdades internas. Então quer dizer, tudo aquilo que as pessoas vão falando pra gente, aquilo que a gente vai acreditando, criando na nossa cabeça, isso vai se tornando verdades para nós, que irão se autoprogramar em nossa mente e assumirão as rédeas da nossa vida e das nossas atitudes. Vocês estão entendendo? Se nós não tomarmos cuidado, ficarmos atentos a essas tantas coisas que vão falando pra gente, desde quando a gente era criança, que coisas que foram falando que não é verdade. Não é verdade. E aí a gente isso vai se tornando, é como se a nossa mente fosse programada para aceitar isso, e aí todo esse sentimento acaba tomando as rédeas da nossa vida. A gente não vive mais. Essas coisas começam a dominar. Você quer explicar melhor? Não, eu acho que a Cristina explicou bem explicado, né? É isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que vai dominando a nossa vida, as crenças que nós vamos, aquilo que a gente vai acreditando. Nas nossas escolhas, né? Passa a dirigir as nossas escolhas. Quantas pessoas sendo manipuladas por inseguranças e medos? Quantas pessoas, gente? Quantas pessoas? E a gente não precisa ir muito longe, às vezes é nós mesmos, né? Somos manipulados pelo medo e pela insegurança. A gente deixa de fazer quanta coisa na vida. Quanta coisa a gente deixa de fazer por insegurança. Porque falaram pra gente que a gente não era capaz. A pessoa, ela sofre uma decepção amorosa. E aí cria-se dentro dela aquele sentimento que nunca mais ela vai ter o direito de ser feliz. Ela se fecha para qualquer relacionamento. Não, eu não tenho condição de viver outro relacionamento. Eu vou ser traída de novo. Não, eu vou ser enganada. Eu vou ser maltratada. E aí a gente deixa de arriscar a nossa vida. A gente deixa de fazer aquilo que a gente tanto sonhou na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O que tem conduzido a sua vida e tem direcionado a sua vida? São os seus sonhos ou são os seus medos? Você tem sonhado? Você sonha com alguma coisa? Você sonha, gente, quando eu falo de sonho, planeja algo, almeja algo, projeta algo, né? Em qualquer área da nossa vida. Ou você hoje já é uma pessoa paralisada pelo medo? É você que vive ou é os seus medos que vivem em você? Sabe, gente, o Espírito Santo quer nos libertar disso hoje. O Espírito Santo quer nos fazer livre porque Deus nos fez para voar. E muitas vezes nós não estamos voando porque nós não estamos vivendo. A gente está vivendo sobre o domínio do medo. O medo nos domina. Gente, e o medo, muitas vezes ele é real. O medo cria coisas na gente que nós não temos noção daquilo que ele pode fazer. Então, que o Espírito Santo pode ir quietando o nosso coração, agora começando pelo meu. E revelando pra gente, peça com o Espírito, enquanto a gente está falando, já vai falando pro Espírito Santo. Espírito Santo, revela quais são os meus medos. Revela aonde eu preciso ser curada nos meus medos. Para que eu possa tratar isso, para que eu possa ser livre, para que eu possa voar realmente como águia nas asas do Senhor. Vai deixando Deus te conduzir. E é necessário, gente, para isso,
É necessário libertar-se dessa interna negatividade, porque a gente acaba se tornando pessoas negativas. Nada dá certo, a gente não consegue ver nada positivo. Tudo que falam pra gente, a gente vê uma barreira, a gente vê uma dificuldade, a gente vê um empecilho. E a gente tem que se libertar disso, buscando força interior, principalmente por meio da oração. E tá aqui, gente, o segredo pra gente se libertar, a gente descobrir quais são os nossos medos e a gente buscar força interior por meio da oração para reagir a esse tipo de autoprogramação mental que foi ditada pelo medo. Isso é importante, a oração, né? A oração aqui como diálogo, não simplesmente rezar, não simplesmente, quando eu falo simplesmente assim, é importantíssimo, o terço vai nos ajudar, mas eu falo aqui um diálogo com Deus, você falar do seu coração, do seu medo. Colocar pra fora, né? Colocar pra fora. Externar aquilo que você tá sentindo, né? Às vezes você tem tanta coisa dentro de você que te sufoca, que você parece uma panela de pressão, que vai explodir a qualquer momento. Então você precisa ter essa experiência de oração com um Deus que te ouve e colocar a sua história. E colocar aquilo que você não aguenta mais. Sabe, é preciso levar para a oração. A nossa vida ela precisa ser conduzida pela oração, porque a partir do momento que nós somos conduzidos pela oração, nós somos conduzidos por Deus. Nós precisamos viver essa intimidade com o Espírito Santo e precisamos falar quais são os seus medos. Quais são os seus medos? Então é preciso isso, levar para Deus, isso, levar para a oração. E uma coisa interessante, esse tipo de autoprogramação mental ditada pelo medo, parece que a gente já vive programado para isso, programado para não tentar, programado pelo medo, não, você não vai conseguir, não vai dar certo. O medo de ter amizades, o medo de ter relacionamento, porque você vai ser traído, porque não te amam, e são tantas coisas. Importantíssimo é investir no autoconhecimento. Assim se consegue melhor compreender quais os maiores medos que nos limitam, em quais áreas, podendo reagir a eles com inteligentes e novas atitudes. Então, uma coisa interessante, né? Autoconhecimento. Você precisa saber onde está o seu medo. Medo do que você tem? É real esse medo? É real esse medo que você tem? Gente, porque o medo ele é terrível. Eu vou contar uma historinha para vocês e que o Espírito Santo ele possa ir inquietando o nosso coração nesta noite em relação ao medo, possa ir nos revelando. Um jovem caminhava tranquilamente por um bosque quando, a partir do reflexo do sol, avistou a sombra de um grande e terrível tigre. Então o jovem caminhava e viu a sombra de um grande e terrível tigre. O jovem ficou profundamente aterrorizado e não se conseguiu mexer. O medo e o pavor o dominaram e o paralisaram da cabeça aos pés. Então o jovem, diante daquele tigre, ele paralisou. O tigre não se movia, tampouco o jovem. Passaram-se minutos, horas, chegou a noite e o jovem não conseguiu sair dali. O medo o havia paralisado. O medo o havia paralisado. Durante a noite ele não via a terrível sombra, mas como não tinha certeza se dali o animal havia se retirado, permaneceu no mesmo lugar durante toda a noite. No outro dia pela manhã, já ao raiar do sol, a primeira coisa que ele pôde enxergar foi a assustadora sombra do tigre que ia crescendo à medida que o sol ia tornando mais intenso. Narra-se que o rapaz permaneceu ali por 3 dias inteiros, paralisado, de medo, no mesmo lugar, perplexo e aterrorizado, diante da sombra assustadora. Aí ele chorou e passou fome, sede e frio. Contudo, ao término do 3º dia, o jovem criou coragem e resolveu enfrentar o tigre. Olha o que ele passou. Ele parou a vida dele por 3 dias. Ele perdeu 3 dias da vida dele parado ali de medo. E quantos nós, não só 3 dias, mas uma vida inteira parado. Mas ele chegou um dia que ele resolveu enfrentar o tigre. Gente, talvez hoje é o dia que você precisa enfrentar o tigre. Às vezes Deus está falando para você hoje, meu irmão, minha irmã, você precisa enfrentar o tigre. Qual é o tigre? Qual é o tigre que você precisa enfrentar hoje?
Afinal, a situação estava insustentável e ele precisava voltar para casa e continuar sua vida. Ele concluiu que mesmo diante do terrível medo que o paralisava, seu coração precisava reagir. Que o Espírito Santo coloca no coração de muitas pessoas hoje uma reação. Você precisa reagir. Você precisa reagir aonde você está. Você precisa se levantar. Jesus muitas vezes no Evangelho falou: levanta, pega a tua maca, pega a tua cama, levanta-te, anda. Então hoje você precisa se levantar. O Senhor quer te levantar esta noite. Seus batimentos cardíacos ficaram muitíssimos acelerados. Ele respirou fundo, recrutou toda a coragem que conseguiu encontrar dentro de si. Em um acesso de cólera, precipitou-se na direção do grande tigre, com a intenção de enfrentá-lo e dominá-lo. Então ele resolveu enfrentar o medo, dominar o medo. Naquele momento ele resolveu enfrentar. Às vezes hoje você precisa enfrentar e dominar o medo. Tamanha foi a surpresa quando chegou ao suposto animal, visto que o que havia ali era somente um pequeno tigre de papel, que havia adquirido uma grande sombra a partir da luz do sol. O medo dele não era real. E uma grande parte dos nossos medos, gente, não é real. Não é real. A pessoa que vive no medo, ela é escrava muitas vezes da sua mente, daquilo que ela programou, né? Os seus medos. Quantas pessoas hoje estão escravas dos tigres? Quantos tigres de papel não existem na minha e na sua vida hoje? Quantos? Porque a gente falou de medos reais, né? Medos que existem, mas agora a gente está falando de medos. Medos muitas vezes, porque olha, existem medos que precisamos enfrentar com bravura e honestidade, pois são maiores em nossa cabeça do que na realidade dos fatos. Quantos medos que nem são reais que a gente carrega? A gente cria, a gente vê, a gente cria uma tempestade, muitas vezes um copo d'água, mas por causa desses medos, e é isso que Deus quer trabalhar. Eu contei aqui um dia, vou repetir a história. Quando a gente tem medo, a gente vê coisa que não existe. Eu contei a história que quando eu morava no sítio, eu, mais o meu irmão, mais algumas pessoas, mais uns amigos, nós saímos de casa para ir trabalhar na madrugada. Era 3h30, 4 horas da manhã. E de repente tinha uma vaca deitada no meio da estrada. Só que nós, na escuridão e com medo, nós vimos um homem com um chapéu na cabeça. Voltamos para casa, chamamos minha mãe, ela veio. E aí a minha mãe foi com nós até enfrentar esse homem com o chapéu na cabeça, até descobrimos que era uma vaca, né? Era um bezerro, né? Quantas vezes nós paralisamos? Nós temos medo de nos relacionar, medo de confiar nas pessoas, mas por quê? Porque muitas vezes nós somos traídos. Mas Deus quer te curar, porque nem todas as pessoas são iguais. E assim, os medos irracionais que nos dominam e paralisam, mas hoje nós precisamos enfrentá-los e desmascará-los. Então a gente precisa ter essa coragem de desmascarar esses medos que não existem. Essas coisas que nós criamos, essas crenças que nós criamos na nossa cabeça muitas vezes. E a gente precisa fazer com que isso caia por terra. Medo nos paralisa. Uma vez eu tive uma síndrome de pânico, que na verdade também é um medo, né? E quantas vezes a gente tem medo da morte, e a gente começa a gerar aquilo baseado em nada, né? Mas a gente começa a viver aquilo como verdade. Eu coloquei, meu filho era pequeno, acho que eu não tinha nem a minha filha ainda. Não, ele tinha uns 2 anos. 2 anos. Eu coloquei na minha cabeça, não, um ano, porque eu coloquei na minha cabeça que meu filho ia morrer. Eu coloquei na minha cabeça que meu filho ia morrer e não tinha quem tirava aquilo da minha cabeça. E eu comecei a ver, aí via coisa na televisão, Deus falando, né? Via flores, velório. Gente, eu fui criando uma situação tudo em volta de mim, eu fui entrando no desespero. Era tudo, Deus está falando que meu filho vai morrer. Aí depois eu fui criando pânico também que eu ia morrer, né? Eu comecei a gerar aquilo que eu ia morrer, que eu ia morrer. Quantas vezes eu saía para trabalhar e voltava para casa com medo, porque achava que eu ia morrer. E eu vivia aquela morte dentro de mim, tanto a do meu filho quanto a minha.
Isso faz mais de 16 anos. Não era real. Mas o medo faz com a gente, gente. O que o medo tem feito com você? O que o medo tem muitas vezes feito comigo? Muitos medos nossos não é real. É lógico que existe uma história, existem traumas, existe ferida, e você precisa apresentar isso ao Espírito Santo. Às vezes você foi muito reprovado, às vezes você foi muito traído, as pessoas traíram muito você, então por isso você tem esse medo de ser traída hoje, mas você precisa avançar. Isso não pode te matar, isso não pode te paralisar mais. Você precisa ir para frente, você precisa caminhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Espírito Santo, liberta o seu povo nessa noite de todos os medos. Medo da morte, medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo de coisas. Nós temos medo de coisas que a gente não sabe nem se vai ter, se vai existir, né? Temos medo, né? Medo de perder o emprego, né? Medo de morrer de fome. A gente já está vivendo uma coisa que a gente não sabe nem se isso vai acontecer, né? Então deixa Deus trabalhar. E o que a gente precisa? A gente ter atitudes racionais, né? Conscientes. Coisas que nos levam a pedir, porque muitas vezes a gente age pela emoção. E a emoção muitas vezes ela é nossa inimiga. E é um momento que a gente precisa agir com a razão. Perguntar para a nossa razão o que é na verdade. Pedir, falar, Senhor, me ajuda, me dá consciência. Porque Deus, Ele é a nossa consciência, Ele está na nossa consciência. Fala, me ajuda a ver o que realmente é verdade, o que é mentira. O que precisa ser desmascarado na minha vida que não é verdade. Gente, faça o processo do autoconhecimento. Não é mágica, viu? Quando a gente fala de autoconhecimento, ou as pessoas já bloqueiam e falam, não, eu não quero saber disso, ou então elas pensam que é mágica, né? Mas não é. É doloroso? É doloroso a gente saber quem nós somos. A gente mergulhar dentro de nós e ver quem nós somos verdadeiramente. Só que só assim a gente vai conseguir trabalhar. A gente vai poder fortalecer as nossas qualidades, que vai nos dar força para superar os nossos defeitos, trabalhar as nossas limitações. E a gente poder saber até onde a gente pode ir. Isso é muito importante. Toma como algo para a sua vida. Buscar esse autoconhecimento na sua vida. E eu quero falar, pra gente encerrar, eu quero falar de uma outra coisa também que é muito perigoso. Que a gente está falando de medo, tudo. Tem pessoas que se refugiam em apenas uma área da vida dela, pois ela encontra confiança somente naquela área. Por exemplo, ela se frustrou em tudo na vida dela. A única coisa que ela teve sucesso foi no trabalho. O que ela faz? Ela mergulha no trabalho. Ela esquece que ela tem uma família, ela esquece que ela tem, se ela é casada, ela esquece que ela tem marido, filhos, esposa, ou ela esquece que ela tem pais, que ela tem irmãos, esquece que ela precisa ter uma fé também, e aí ela se refugia tudo no trabalho, ela doa tudo que ela tem naquilo. Por quê? Porque é uma maneira de, como se diz assim, aonde ela teve sucesso, então ela vai só naquilo ali, esquece de buscar o resto. Mas a gente não é só isso, a gente é completo, a gente é muita coisa. Então, vamos trabalhar todas as áreas da nossa vida para que a gente possa ter êxito em tudo com Deus, né? Com o Espírito Santo. Porque só Ele que vai ordenar tudo na nossa vida e colocar tudo no lugar. Precisamos romper com o medo de assumir os riscos de nossa liberdade. Gente, a gente precisa romper com esse medo de arriscar. Sabe, eu vou partilhar algo aqui, é um sonho nosso, meu e da Cris, né? E uma vez a gente conversando com um missionário, a gente pedindo orientação, ele falou uma coisa que marcou muito a minha vida. Porque nós temos um sonho nosso é de sermos missionários, vivemos somente da missão, vivemos somente para Deus, só para dar a vida pelos outros. É só para darmos a nossa vida pelo Evangelho, tudo isso daí. E nós fomos conversar com uma pessoa que precisa gerar muito medo, Charles Vieira. Aí ele falou para nós assim, você precisa de duas coisas: coragem e humildade. Você precisa ter coragem de dar o passo. É uma liberdade sua. Você precisa ter coragem de dar o primeiro passo, de dar o passo. Mas você precisa ter a humildade, caso não dê certo, você voltar para trás. Então, gente, você precisa dar um passo. Se não der certo, não tem problema, você tenta outra coisa. Mas você precisa sair, precisa tentar alguma coisa. Isso nos orientou muito, nos ajudou muito, né? E muitas vezes o que me impedia e me impede muitas vezes de dar o passo é o medo.
É o medo da reprovação dos outros, é o medo que os outros vão dizer, é o medo que os outros vão falar. Não, coragem e humildade. Coragem e humildade. Pois para assim conseguirmos ousar na direção das muitas vitórias que nos aguardam, a gente só vai vencer na vida, gente, se a gente ousar. Se a gente, mesmo que a gente erra o caminho, mas a gente tentou. Você tem que tentar. Perguntaram para um cientista uma vez, eu não sei, acho que é da lâmpada, né? Que ele conseguiu criar energia elétrica na tentativa de número 200. Aí perguntaram para ele assim: como você explica os 199 fracassos, né? De 200 que ele conseguiu. Ele falou assim: não foram 199 fracassos, foram 199 tentativas. Na de 200 deu certo, né? Não deu certo. Continua tentando. Nós temos, falando rapidinho, o Cafu, né? O Cafu foi o jogador que jogou mais final de Copa do Mundo, bicampeão mundial, jogou três final de Copa do Mundo. E o Cafu ele foi reprovado várias vezes para ser jogador de futebol. Mas ele tentou, ele insistiu, né? Então você não pode parar. Nós somos um povo que primeiro a gente trava. Não, gente. A gente só vai voar como água se a gente insistir, se a gente persistir, se a gente tentar. A gente tem que ir para frente. Deixa o Espírito Santo nos levar, deixa o Espírito Santo nos conduzir, deixa o Espírito Santo nos direcionar. Se para nós passarmos vergonha, Deus passa vergonha conosco. Não tem problema, mas a gente precisa ir, gente. A gente precisa viver. Olha, o podia ter sido é a pior coisa na nossa vida, o podia ter sido. E olha só que bonito isso, guarda isso, olha. Muitas vitórias nos aguardam. Muitas vitórias nos aguardam. Então é só a gente dar os nossos passos, é só a gente levantar as nossas asas e voar como águia em direção ao sol. Qual que é o sol que o Leandro falou, né? Que a águia, ela voou quando ela olhou para o brilho do sol, para a luz do sol. Esse sol é Jesus. Então vamos olhar para a direção de Deus e vamos voar, gente, vamos voar. Voar sem medo, porque Deus ele nos dá força, ele fortalece as nossas asas para que a gente possa chegar naquilo que Ele projetou para a nossa vida. Então não tenha medo, vamos tentar, vamos sair do lugar. Que o Senhor possa, eu quero dizer mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor possa incomodar cada um que está assistindo essa live. Que o Espírito Santo possa incomodar você, tirar você do comodismo, que você nunca mais viva como galinha ciscando, olhando para baixo. Olhe para o céu, olhe para o alto. Busque o alto, né? Porque é lá no alto que está Deus. Vamos buscar o Deus que nos dá força, o Deus que nos dá ânimo, que nos dá coragem. Somos águias e não galinhas. Por isso precisaremos enfrentar nossos medos, lançando-nos de sobre a montanha. Muitas vezes Deus está nos colocando em cima da montanha e nós estamos achando que Deus está fazendo comigo, que isso, que loucura é essa, eu vou morrer daqui. Não, Deus quer que a gente voa. Deus não quer que você esqueça esse negócio de galinha, Deus quer que você voa. Então por isso muitas vezes Deus nos coloca em cima da montanha e nos solta. E às vezes a gente tem aquele sentimento, né? Vamos colocar assim, tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Quantas vezes Deus pede coisas pra gente? Aí o sentimento que eu tenho é que eu tô lá no topo da montanha e eu olho lá embaixo, tipo, e vem vindo um tigre atrás de mim. Ou eu pulo, ou eu... Entendeu? Então assim, muitas vezes a gente tem esse medo. Então assim, e Deus quer o quê? Que a gente alce voo. Que a gente possa alçar voo e voar. Quando a gente se sente assim, se você tem certeza que é de Deus, vai gente, sem medo. Ah, mas é difícil. Deus ele capacita, ele nos dá coragem, ele nos dá força. Como eu disse no vídeo passado, isso que eu tô fazendo aqui hoje, estando diante de uma câmera, é vencer os medos. Vencer os medos, porque meu Deus do céu, eu jamais imaginava eu fazendo isso. Então lançando, eu alcei voo, entendeu? E eu falo assim que a recompensa que a gente sente no nosso coração quando a gente faz a vontade de Deus na nossa vida, gente, não tem como descrever. Não tem. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Deus capacita.
Vamos colocar a mão no coração, fecha os seus olhos e vai falando: Espírito Santo, me liberta de todo medo hoje. De todo medo, para Espírito Santo me cura, me liberta de todo medo de ser reprovado, de todo medo de tentar novas amizades, de todo medo de ser traído, de todo medo que tirem sarro de mim, que zombem de mim. Eu não sei quais são os seus medos, mas vai dando nome a eles. Vai pedir para o Espírito Santo te libertar das vozes que te reprovaram, das vozes que te jogaram para baixo. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando na vida do teu povo, Espírito Santo, nessa noite. Vai falando, meus irmãos: Espírito Santo, me cura do medo nessa noite, me liberta do medo de tentar. Vem, Espírito Santo, vem me libertando de todo medo que me paralisa. Espírito Santo, e vai me mostrando a causa, vai me levando a um autoconhecimento. Você precisa ter um autoconhecimento, e o Espírito Santo vai te revelando a causa deste medo, aonde está a raiz deste medo, as situações que fizeram gerar em você esse medo, que geraram em você esse medo. Vai pedir ao Espírito Santo voltar, te curar, te libertar. Me liberta, Espírito, me liberta de tudo que me sufoca. Tantas pessoas que têm medo, porque você foi reprovada. Você foi reprovada, você foi oprimida. Você só recebeu críticas. Vai falando: Espírito Santo, me liberta do medo. Nunca te elogiaram, nunca te aplaudiram. Nunca. Mas vai falando: Espírito Santo, hoje eu sei que o Senhor acredita em mim, eu sei que o Senhor confia em mim, eu sei que o Senhor me capacita. O Espírito Santo está libertando pessoas de paralisia nesta noite. Quantas pessoas que a sua vida parou, você não sonha mais. Até hoje, o que vivia em você eram os seus medos. Hoje o que vai viver em você é o Espírito Santo de Deus, que vai te impulsionar para frente, que vai te levar. Porque a Bíblia diz que o vento sopra onde quer, você escuta um ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que nasceu do Espírito. Aquele que nasceu do Espírito, ele é impulsionado e fala para o Senhor que você quer nascer do Espírito Santo. O Espírito Santo está tocando em pessoas que têm medo de ser elas. Você tem medo de manifestar a sua opinião. Às vezes as pessoas te chateiam. Mostrar verdadeiramente quem é. Às vezes as pessoas te chateiam, as pessoas chegam na sua casa, as pessoas não te respeitam. E você tem medo de falar o que você pensa, de você ter medo de falar a verdade. Você perder tem medo, a amizade da pessoa. Você tem medo de perder. Se você falar o que você pensa ou falar a verdade, você tem medo daquela pessoa ir embora. Meu irmão, deixa Deus curar essa carência sua, esse complexo de inferioridade. Você é importante. Sabe, se a pessoa te ama, simples fato de você falar a verdade, ela não vai embora. Ela não vai embora, ela vai ficar. Mas se ela não for amiga sua, gente, deixa ela embora. Muitas vezes ela faz isso nem porque não ama, por nada, porque ela é outra pessoa que precisa de cura, né? E vai, busca a sua cura, depois leva a cura para essa outra pessoa, gente. A gente precisa ser pessoas determinadas. Vamos ter determinação, vamos dar resolução para nossa vida e falar: não, Senhor, a partir de hoje vai ser diferente a minha vida. Eu preciso dar passos na minha vida, eu não posso ficar parado. Eu não posso mais ficar parado. Deixa o Espírito Santo mover você, meu irmão. Vamos terminar. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.